Fala galera, sejam bem-vindos! Vamos hoje de eletricidade, ciências aí pra galera do 8º ano, nego, resistores e primeira lei de Ohm, que é essa formulazinha bem marota aqui, ó, U que é igual a R vezes I, ou seja, a DDP num circuito, a diferença de potencial é igual ao produto da resistência pela corrente, esse R aí de resistência e esse I é de corrente. A primeira coisa que eu quero te mostrar é a seguinte, ó, veja só, você tem aqui um circuito em série. Esses tracejados aqui, pessoal, simbolizam as resistências do teu circuito, tá? Então tu tem uma resistência aqui e você tem uma outra resistência aqui. Beleza, essa primeira resistência, ela vale 3 ohms, que é aquela ferradurazinha voltada para baixo, letra grega, tá? Aqui eu tenho 2 ohms. Então eu tenho uma resistência de 3 ohms e eu tenho uma resistência de 2 ohms. A minha corrente, galera, que passa aqui no meu circuito, nesse circuito que está em série, esses resistores eles estão associados em série, a corrente que passa é uma corrente de 10 amperes, ok? Fechou, tá aí tudo na informação. Vold, feito isto, o que eu posso calcular? Eu posso calcular a DDP no meu circuito, simbolizado pela letra U. E como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a resistência vezes a corrente. De boa? Eu multiplico resistência vezes corrente e eu calculo a DDP. Qual é o valor da minha corrente? 10 amperes. E atenção, galera, a corrente no circuito em série é a mesma para todas as resistências. A corrente que vai passar na primeira resistência é 10 amperes. A corrente que vai passar na segunda resistência também é 10 ampere, ok? Então fica ligado nisso daí. Então vamos lá, eu vou calcular a DDP para a primeira resistência, a diferença de potencial para a primeira resistência, de boa? Então vamos lá, U é igual a R vezes I, tá certo? Ó, a mesma fórmula daqui em cima. Show, Vold, só que, vamos lá, apagar aqui porque a fórmula já está lá em cima, né? E o espaço aqui ficou apertado, né? Não vai dar. Veja só, como é que eu faço? Eu vou pegar a resistência, que no meu caso é 3, e vou multiplicar pela corrente, que é igual a 10. Então veja só, qual é a DDP nessa primeira resistência aqui? Eu vou chamar essa primeira DDP de U1. É igual a 3 daqui, ó, vezes 10 daqui, tá? Então essa primeira DDP é igual a 3 vezes 10, que é igual a 30 volts, tá bom? Este símbolo aí, ó, este símbolo aí é o símbolo da unidade de medida da DDP, é o símbolo de volts, ok? Beleza. Agora vamos lá, vamos calcular a DDP na segunda resistência aqui, ó, em R2. Então a mesma fórmula, tá? U é igual a R vezes I, já está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 2 aqui, ó, a segunda DDP, o 2. Qual é o valor da resistência? O 2 é igual a resistência 2 aqui vale 2 ohms, tá? 2, e a corrente lá vale quanto? Continua valendo 10. E a mesma corrente? Sim. Por quê? Porque o meu circuito é em série. Então, quanto é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é igual a 20. Ficou apertado aqui agora para botar o V, tá? Mas é 20 volts aí. Tá de boa, galera? Então, guarda. No circuito em série, as correntes elas são iguais. E aí você aplica a primeira lei de Ohm. Vamos para o circuito em paralelo. Preste atenção. Agora, no circuito em paralelo, você tem uma corrente aqui de 2 amperes. Essa corrente, ela tá aqui, galera, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa corrente, ela tá aqui, passando aqui, tá certo? Só que essa corrente, ela vai se dividir. Tudo bem? Ela vai se dividir. Parte dessa corrente vem para cá e parte dessa corrente vem aqui, ó, para baixo. A Vold, ela vai se dividir no meio, na metade? Não. Por quê? Porque as resistências são diferentes. Guarda uma coisa na tua cabeça. Quanto maior a resistência, menos corrente tu vai ter. A resistência, galera, é como se fosse um engarrafamento no meio do teu circuito. Então, quanto mais engarrafado tiver, menos o carro vai andar. Compreendeu? É mais ou menos essa coisa tosca mesmo. Mas vamos lá. Tu tem a resistência dificulta a passagem de corrente. Então, uma resistência grande
Numa resistência grande, você vai ter uma corrente menor passando. Numa resistência menor, você vai ter uma corrente maior passando. Então, guarda a resistência como se fosse um engarrafamento. Quanto mais engarrafado, menos anda. Ou então, sei lá, uns obstáculos que estivessem numa pista. Quanto mais obstáculo, mais difícil fica para que você se desloque por ali, tá? A resistência é um obstáculo no teu circuito. Então, veja só, se essa resistência aqui é a metade desta, aqui, galera, ó, bem aqui vai passar o dobro. Ó, aqui eu vou ter 8 amperes de corrente e aqui eu vou ter 4 amperes de corrente. Não entendi, Vold. Por quê? Porque se a resistência de cima, essa aqui, é o dobro da resistência é a metade da resistência de baixo, então você vai ter mais corrente passando. Então você tem mais corrente passando em cima do que na parte de baixo. Por quê? Quanto menor a resistência, mais corrente eu tenho passando. Vold, como é que eu sei que é 2? Porque, veja só, a tua corrente aqui é 12, tá bom? Essa corrente é 12. Então você tem que dividir 12 em duas partes, em dois números, de maneira que um seja o dobro do outro. Por quê? Porque uma resistência é a metade da outra, tá bom? Então é por aí. Então você tem 8 de corrente passando. Show de bola. Dá para calcular a DDP aqui em cima? Dá. Por que que dá? Porque pela primeira lei de Ohm, U é igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu quiser saber a DDP, eu vou pegar essa resistência de 2 ohms, então vai ficar 2 vezes, e vou multiplicar pela corrente de 8 amperes. Tudo bem? Então, 2 vezes 8. E quanto é que vai dar essa DDP? U vai dar igual a 16. Ah, vou de agora, para calcular a DDP de baixo. Aí é que vem a grande sacada do circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a DDP é igual para todo o circuito. Então você tem várias resistências associadas em paralelo. 1, 2, 3 e tal, não interessa. A DDP nestas resistências é a mesma, tá bom? Então, essa DDP aqui embaixo, ela também vai ser uma DDP de 16 volts. Ah, Vold, não acredito não. Então faz o seguinte, basta você pegar essa resistência, que é 4, e multiplicar pela quantidade de corrente que está vindo lá. Quanto é 4 vezes 4? 16. Quanto é 2 vezes 8? 16. E aí nós provamos que a DDP em cima e embaixo é a mesma coisa. Então guarda, circuito em série, corrente igual. Circuito em paralelo, DDP igual. E no circuito em paralelo, a corrente é inversamente proporcional às resistências. Valeu, galera? Um grande abraço, até a próxima.